Desde a antiguidade, os humanos têm buscado na natureza maneiras de realçar e manter a beleza. A indústria cosmética se desenvolveu ao longo dos séculos, causando impacto tanto no meio ambiente como nos seres humanos, fazendo com que muitas pessoas busquem atualmente os cosméticos naturais, não apenas pelo respeito ao meio ambiente, mas também pelos benefícios em sua própria saúde. Preparados com matérias-primas de origem natural, muitas vezes disponíveis em nossa própria casa, seja na geladeira ou na horta, os cosméticos naturais são biodegradáveis e podem ser feitos pelo próprio usuário. Que tal saber mais sobre cosméticos e também repelentes naturais? O Ecoideias começa agora! Viemos até Campinas conversar com a Andréia, que nos explica o que são cosméticos naturais. Ela faz parte do Canto da Horta, uma empresa que oferece serviços de educação ambiental e também de jardinagem e outros cursos ecológicos. Andréia, como que é a relação da humanidade com os cosméticos, né? E como que tem sido a evolução dos cosméticos naturais? Bom, os cosméticos, eles, se você pegar a história das diferentes culturas, você vai ver essa relação se dando de diferentes formas. Mas desde a pré-história o homem já utilizava alguns tipos de minerais, de materiais naturais para fazer pintura no rosto. Mas foi mais no Egito mesmo que essa relação dos cosméticos começou a aumentar. Então lá era muito utilizado óleos para embelezamento, para tratamento da pele, pinturas, que a gente conhece bastante, rena. Então a Cleópatra, né, do Antigo Egito é muito conhecida por ter os seus truques de beleza, né? Isso era uma coisa muito forte no Egito mesmo, tinha diversos produtos de beleza. Aliás, foi nesse momento que a cosmética começou mesmo a aumentar, como a gente pode considerar cosmético hoje em dia, né? Então, tanto produtos para tratamento da pele quanto para maquiagem. E aí, mas esse uso industrial, esse uso de cosméticos com produtos químicos é bem recente na nossa história, se você for analisar toda a história do homem. Então, antigamente, antes da Revolução Industrial, a maioria dos produtos eram feitos em casa, cada família tinha as suas receitas preferidas, né? E até tinha algum tipo de comércio, mas era uma coisa mais artesanal. E só mais recentemente mesmo que tudo mudou. Então, hoje em dia, com a conscientização das pessoas, dos malefícios que os cosméticos trazem para a saúde, para o meio ambiente, isso está sendo resgatado. E o que define um cosmético natural, Andréia? A gente chama de cosmético natural os produtos que são utilizados tanto para higiene quanto para embelezamento, maquiagem, só que quando tem utilização de produtos, totalmente produtos naturais, como o próprio nome diz. Então, frutas, ervas, cereais, legumes, até argila, mel. Então, sempre que utiliza produtos que não foram processados, manufaturados pelo homem, a gente chama de cosmético natural. E você dá muitas oficinas, né? Ensinando as pessoas a fazerem cosméticos naturais. Como que você sente que o pessoal urbano, né, que é da região de Campinas, recebe essa coisa de poder fazer o próprio produto em casa, está acostumado a comprar pronto, a conhecer os ingredientes, a se dar ao trabalho, na rotina de cuidar ali até esse produto ficar pronto? É muito legal. Geralmente as pessoas ficam muito encantadas, porque muitas delas nem viram, às vezes, ao vivo, por exemplo, a babosa, a aloe vera, né? Então você vê muito no seu produto cosmético industrializado e você nunca viu aquela planta em mãos, né? Então as pessoas ficam bem animadas. Até porque a maioria das receitas são muito simples, até às vezes não dá nem para chamar de receita, porque às vezes você usa a própria fruta na forma de um cataplasma, então é bastante simples. Então geralmente as pessoas saem bastante animadas com essa possibilidade de ter autonomia delas, de fazer os próprios cosméticos, né? Quais são os malefícios, André, de se utilizar cosméticos industrializados que não tem, de repente, um selo, ou se o selo tem tanto peso assim também? Bom, primeiro a gente tem que tomar um pouco de cuidado mesmo, como você falou, com a propaganda, porque muitos desses cosméticos que vêm com o nome fito, bio, eco, na verdade eles não têm nada disso. Então você vai pegar a lista de ingredientes e a maioria deles são derivados de
petróleo ou silicone e produtos químicos diversos. E às vezes lá no final você vê extrato de maracujá, por exemplo. Então tem essa propaganda, mas a gente precisa mesmo aprender, como você falou, a diferenciar esses produtos. Muitas vezes eles são diferenciados com selo. E também, mas tem esse caso da certificação ser um tanto custosa, então tem muitas indústrias também que, tem muitas marcas que fazem produtos legais, mas ainda não tiraram certificação. É uma coisa que a gente tem que buscar aprender mesmo. Em relação dos malefícios, além do meio ambiente, quem também é prejudicado muitas vezes é o ser humano, na hora de utilizar um produto que foi industrializado. Quais são esses malefícios? Muitas vezes a gente tem algumas consequências no nosso organismo que a gente nem vai relacionar diretamente ao uso de cosmético. Então, às vezes, uma dor de cabeça, algum problema respiratório, tem muitos produtos químicos que acabam desencadeando isso. Mas, às vezes, mais relacionado à parte de que você utilizou o mesmo produto, muitos deles dão queda de cabelo, irritação na pele, alergia. Tem até alguns produtos com algumas pesquisas que eles têm um potencial de desenvolver câncer, mas então em alguns países tem alguns que nem são mais utilizados, mas por eles serem mais baratos, ainda são muito utilizados aqui no Brasil. Um exemplo dele é o Lauril, que também é um poluente das águas, assim, terrível, que geralmente quando a gente vê aquelas fotos de espuma nos rios, é por causa do Lauril, porque ele é um espumante, um detergente que é utilizado em cosmético, em produto de limpeza. Ele vai em tudo, vai em sabonete, vai em tudo, vai em shampoo. Vai em tudo. Então, isso é uma coisa para a gente prestar bem atenção, porque tem algumas marcas bem legais de produtos mais alternativos, mas você vai lá ver, tem o Lauril. Tem metilparabeno, todos os tipos de parabeno, silicone, óleo mineral, tudo isso a gente deve evitar, porque tem essas consequências para a nossa saúde. Agora eu vou mostrar como que a gente tira o extrato da babosa, que é uma planta fantástica. Tem muita gente que tem ela em casa, mas não sabe como utilizar. E ela é muito boa para utilização tanto na pele quanto para o cabelo. Então ela é muito boa para queimaduras, como cicatrizante, como hidratante, anti-inflamatória. Então, você não precisa inventar muita coisa com ela. Só de você tirar o extrato dela, o gel, você já pode usar diretamente na pele ou no cabelo e mais nada, deixa secar que ela vai agir. Assim que você corta a folha, tira da planta, escorre o líquido amarelo, você tem que deixar esse líquido escorrendo antes de utilizar. Depois que ele escorreu, você pega a planta e aí você corta essa folha no meio. Vocês vão ver o gel aparecendo, que é esse daqui, né? Você vai pegar uma colher e começar a raspar bem devagarinho, como se estivesse raspando uma maçã. E aí o gel dela vai cair lentamente, tá vendo? E aí você, com essa paciência, vai raspando a folha até chegar no fundo dela, não tem mais nenhum gel. Sabia que os cosméticos naturais têm tudo a ver com o ecofeminismo? Depois do intervalo a gente confere o porquê. O Ecoideias volta já! A Michele Távora, de Bauru, criou a Magaterra para espalhar a ideia de beleza e ecologia através dos fitocosméticos. Michele, eu gostaria que você me contasse como que surgiu a ideia de criar o Magaterra e como começou essa coisa de trabalhar com cosméticos naturais. Então, desde criança eu fui criada nessa cultura de ervas, plantas. As minhas avós maternas, elas tinham um sítio aqui no interior, aqui na região de Bauru. Esse sítio hoje está com a minha mãe. E a minha mãe sempre passou pra gente o amor à natureza, né? E a todo o ser nela contido, o respeito, né? Pra mim e pro meu irmão. Então, desde criança a gente já pesquisa, eu ia em benzedeira. Em meados de 2008, eu comecei a pesquisar focada na cosmetologia, as ervas e plantas voltadas para a potencialização na cosmetologia natural. Fiz uns cursos na área,
Um dos cursos que eu fiz assim que mudou bastante a minha concepção foi de aromaterapia na cosmetologia natural com o Fernando Amaral. E eu comecei a fazer uns cosméticos e minha mãe começou a usar, então eu e minha mãe ia testando, uma avó minha que já faleceu. E as pessoas foram sabendo, amigas ficaram sabendo, e aí a Magaterra começou a tomar forma. Uma amiga que chama Júlia Amanditi, que é uma artista plástica de Curitiba, ela me deu a arte da Magaterra, então aquela arte da Magaterra foi cedida pela Júlia para eu usar como rótulo e para divulgar a Magaterra. E o nome da arte chama Madre Terra, então tem tudo a ver mesmo com o meu trabalho, né? É bem bacana. E uma coisa assim, você falou bastante da sua avó, da sua mãe, de muitas mulheres envolvidas, né? Sua amiga que fez a arte. Gostaria que você comentasse comigo o que o ecofeminismo tem a ver com cosmético natural. Então, o ecofeminismo, ele surgiu em meados de 1970, né? Onde vem trazer, assim, vem questionar, vem criticar esse modelo de capitalismo patriarcal, né? Onde oprime e traz submissão para a natureza e para a mulher. Então, o ecofeminismo vai estudar a mulher e a natureza como objetos de opressão e submissão desse capitalismo patriarcal. Só que a gente sabe que isso não começou com o capitalismo, isso vem muito antes, né? Vem dos primórdios da humanidade, essa relação do homem com a natureza, com a mulher. Essa relação da mulher com a natureza, essa dita conexão natural das mulheres com a natureza, ela foi construída socialmente, né? Porque nos primórdios da humanidade, tanto o homem como a mulher, eles tinham relações iguais com a natureza. Mas ao longo do tempo, para o homem foi delegado os poderes maiores com a natureza, por exemplo, o homem que constrói uma hidrelétrica. E para a mulher foi destinado a mulher aquela que sabe ali colher um hortelã, que planta um hortelã e que faz um chazinho para o seu filho. Então há essas relações de poder da natureza com a sociedade. E hoje qual o cosmético que mais sai, que mais tem demanda da Magaterra? A Magaterra, o carro-chefe são os shampoos, onde eu uso bases veganas, tinturas mães que eu mesma faço, né, no sítio da minha mãe. Então, assim, a Magaterra, a linha de produção é nesse sítio, na região de Bauru, que é o sítio da minha família. A Magaterra nasceu nesse sítio, né? Eu falo que eu não criei a Magaterra, eu só canalizei essa energia, né? Foi um presente da deusa mesmo na minha vida, num momento que eu estava passando por muitos processos internos, processos de autoconhecimento, e a Magaterra veio para abençoar, né, esse momento. O desodorante natural, ele é o que tem mais saída, porque ele tem pedra ume, que é uma pedra natural, que ela é bactericida. Então, assim, ela vai tirar o odor do suor, mas a pessoa vai produzir o suor, entendeu? Porque o suor é natural, o nosso corpo produz suor, então a gente não pode inibir isso. Então, a pedra ume, ela tira só o odor, né, porque ela é bactericida, e aí eu alio os óleos essenciais. Eu gosto muito de fazer sob encomenda, conversar com a pessoa, ver qual erva a pessoa se identifica mais, né? Porque às vezes eu faço um de lavanda, tem gente que não gosta tanto de lavanda, prefere um alecrim. Então, assim, a Magaterra, ela é muito artesanal, assim, eu gosto muito de conversar com as pessoas antes de fazer os produtos. Michele, qual que é o ingrediente-chave assim, da horta que você acha que todo mundo deveria ter para criar o seu cosmético, para de repente utilizar ali no dia a dia? Eu acho que a babosa, que é a mãe das plantas medicinais, a imperatriz das plantas medicinais, porque a babosa ela hidrata, ela cura feridas, né, como queimaduras, ela é bactericida. Então, para o cabelo a babosa é maravilhosa, para a pele a babosa é maravilhosa, né, que é a aloe vera. E também, em termos de oleosidade, o alecrim, para cabelos escuros, ele é maravilhoso, porque ele tira a oleosidade e ele dá um brilho para o cabelo escuro, aliado com a sálvia, isso potencializa. A camomila, para tratar cabelos claros e para também problemas de pele, para clarear peles, nos bebês ela previne assaduras. E a lavanda, ela também é bactericida, ela trata caspa, seborreia no cabelo
E na planta, ela é muito usada no desodorante. Desodorante meu tem que ter um pouquinho de lavanda, porque ela é bactericida. Então eu trabalho com essas 4 ervas. Sem essas 4 ervas, eu não consigo trabalhar. Como equilibrar a vaidade e sustentabilidade? A pessoa também tem que ter a consciência que esse consumo de cosméticos, que o produto ele tem um ciclo de vida, né? Esse conceito de ciclo de vida, ele vai desde a aquisição de matérias-primas até a reutilização da embalagem, por exemplo, né? Então, assim, quem produziu aquilo? Será que deu preferência a um fornecedor local? Será que realmente é orgânico? E depois, esse produto que você usa vai água abaixo pelo ralo, né? O que ele está causando no meio ambiente, né? Então, assim, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tem que ter tudo isso em mente, né? Tem que ter essa consciência. Depois do intervalo, nós vamos aprender uma maneira bem bacana de se livrar dos insetos através de repelentes naturais. O Ecoideias volta já! Como moramos em um país tropical, frequentemente somos assolados por insetos, principalmente pernilongos, e o risco de doenças como a dengue e o zika vírus. Uma maneira legal de se proteger é através de repelentes naturais. Quem nos explica mais sobre eles é o André, que é biólogo e também faz parte do Canto da Horta de Campinas. André, o que seria um repelente natural? Então, como o próprio nome diz, o repelente ele vai afastar os animais indesejáveis, tanto a gente passando no nosso corpo, como aplicando no ambiente. E por que é natural? Porque ele é feito a partir de plantas ou misturado com alguns produtos naturais, como álcool ou algum óleo vegetal. E André, eu gostaria que você explicasse então como fazer um repelente bem simples, e possível de fazer em casa. É muito simples fazer o repelente na nossa casa. A receita é muito adaptável, você pode fazer um mix de várias plantas aromáticas. O que você precisa é extrair o aroma delas num álcool de cereal. O álcool de cereal é legal para a gente aplicar na pele porque ele é mais suave, então ele não desidrata como o álcool convencional. Então o que a gente tem que ter em casa é várias garrafas, pode ser garrafas de 500 ml, então a gente pode imaginar assim, cada garrafa a gente coloca 200 ml de álcool. E aí cada garrafa você vai colocar uma planta aromática, como eu já disse, pode fazer do manjericão, pode ser da arruda, do alecrim e da citronela principalmente, fazer também com cravo ou com canela. E aí você vai deixar curtindo essas garrafas por mais ou menos um mês. Você vai ver que o álcool vai ficar realmente escuro. Você tendo esses álcools aromatizados, você já vai ter quase praticamente a receita pronta. O que você vai fazer é misturar esse álcool até, por exemplo, dar 500 ml de álcool. Então você vai pegar um pouquinho de cada um, preencher num recipiente novo e completar de óleo vegetal. Ou seja, vai ficar meio óleo e meio álcool. A receita é muito simples. Vai ficar bifásico. Isso, daí você mistura, ele vai separar um pouco, mas você pode ir misturando a hora que você for aplicar. Então é muito simples de fazer, porque você vai fazer seu extrato com um mix de plantas, de álcool, e aí você vai colocar num recipiente e vai colocar outra parte de óleo. Então vai ficar uma parte de álcool para uma parte de óleo. Então você pode usar o óleo de semente de uva, o óleo de amêndoas, e também você pode até intensificar a parte de repelente usando óleo de copaíba ou óleo de andiroba, que são 2 óleos que naturalmente são repelentes de inseto. Então você tendo essa solução, você pode colocar também, para fechar e ficar com um aroma mais forte, os óleos essenciais. Os óleos essenciais a gente encontra em lojas de produtos naturais ou em algumas farmácias mais específicas, que é um concentrado do princípio ativo das plantas. É diferente de essência, que é sintético, que é feito em laboratório. O óleo essencial ele é feito a partir da planta mesmo e ele é muito concentrado.
E existe algum produto para aquelas pessoas que são alérgicas, né, que não pode passar o produto na pele, mas um produto que possa ser um repelente dentro de um ambiente, por exemplo, dentro de uma sala, perto de uma cama, que a pessoa coloque ali e afaste os insetos? Sim, essa questão é bem interessante, porque não é porque o produto é natural que ele não vai dar alergia. Às vezes, naturalmente, a gente tem alergia a algumas plantas, né? Tanto que tem pessoas que não podem comer trigo, né? Não pode tomar leite, enfim. E sim, a gente pode ter um aromatizador para ambiente para espantar os insetos. O que a gente vai pensar sempre é na eficácia desse produto. A gente pode usar incenso, pode usar vela, tem vendido muito incenso e vela de citronela, que eles ajudam. Só que a gente não pode confiar totalmente. Ele vai dar uma repelida, mas vai ser por aquele momento que a vela estiver acesa ou o incenso estiver aceso. E se a gente pensar na vela, ela é menos eficiente que o incenso, porque o incenso ele espalha mais o aroma, então ele é melhor para ambiente mais aberto. E a vela para um ambiente mais fechado. Mas a gente não pode simplesmente, acendi a vela ali, pronto, tô seguro. Porque até quando a gente passa o repelente, mesmo se for o convencional do mercado, não é 100% seguro que não vai levar nenhuma picada. A gente também pode cortar pedacinhos da citronela e espalhar pela casa. Até que ele seca, ela vai soltando aroma. Pode ajudar, e ajuda, mas assim, não vai ser totalmente eficiente. Um outro método interessante é pegar esse extrato que eu falei que dá para passar no corpo e espirrar, borrifar a casa também, né? Sempre quando você for aromatizando, né, os insetos não gostam desse aroma, eles vão espantar, né? É importante a gente saber a diferença entre a citronela e a erva cidreira, porque elas são muito parecidas. Então, o primeiro passo assim, para saber identificar, a citronela sempre tem um verde mais claro nas folhas e a erva cidreira um verde mais escuro. E geralmente ela tem essas marcas de ferrugem aqui, que é muito mais difícil de acontecer com a citronela. É importante a gente saber disso, porque a erva cidreira a gente faz chá, faz suco, né? E a citronela a gente não pode fazer, porque ela é tóxica quando ingerida. E agora, a Andréa nos mostra como fazer um cosmético natural. Então você pode fazer um cataplasma, uma máscara só utilizando argila e água, que já tá bom. Você vai misturando até dar um ponto em que ela não escorra muito, mas também que ela não fique muito grossa. Tem que ser um ponto que dê para você espalhar no seu rosto e ele fique, não escorra nem caia os pedaços. E com essa dica, o Ecoideias fica por aqui. E para saber mais sobre ecologia, acesse o nosso site. É www.tv.unesp.br/ecoideias. E nós também estamos no Facebook. É /Ecoideias TV Unesp. Até o nosso próximo programa.